Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez. O tema de hoje é nada mais, nada menos do que crise bancária. O Grupo de Conjuntura deixa transparecer um pouco mais do seu lado acadêmico, e hoje nós vamos abordar um pouco das contribuições dos laureados com o Prêmio Nobel da Economia, Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Diamond. Bernanke teve uma contribuição especialmente notável na análise da Grande Depressão de 1930 lá nos Estados Unidos, enquanto Diamond e Diamond têm como principal contribuição, ali no começo da década de 80, um paper sobre corrida bancária, que é o trabalho acadêmico mais citado em toda a economia monetária. São mais de 14 mil citações. Então, esse é o pano de fundo para a nossa conversa de hoje, e eu quero convidar, primeiramente, o pesquisador Antônio Lixa. Obrigado, Gabriel. Bom, o tema da crise bancária ou crise financeira, hoje em dia é um tema, digamos, relativamente corriqueiro, especialmente a partir da grande crise financeira de 2008, ou seja, a crise que aconteceu já faz quase 14 anos atrás, ou seja, pelo menos um momento mais grave daquela crise no final de 2008, sempre esteve nas nossas preocupações nas últimas décadas, digamos assim. Mas durante muito tempo, esse não era um tema tão tratado assim em termos de discussão macroeconômica, tanto na análise mais de mercado, de previsões ou conjuntura macroeconômica, quanto nos trabalhos mais acadêmicos, especialmente porque a gente pensava que as crises bancárias eram problemas pontuais, não eram problemas regulares, ou não era uma coisa... Em consequência, e em geral, quando elas aconteciam assim, de vez em quando, os bancos centrais iriam socorrer isso. Alan Greenspan, que foi presidente do Fed durante 20 anos, ou seja, 5 mandatos de 4 anos como presidente do Fed, tinha essa visão. Ele dizia, não, a gente tem que deixar o mercado bancário desregulado, porque eles sabem quando tem que emprestar, quando não tem que emprestar, eles conhecem o mercado, conhecem os tomadores de crédito. Quando acontecer alguma crise ou algum problema, ou isso se tornar sistêmico, então o Banco Central vai intervir, em algum momento pode virar emprestado de última instância e resolver o problema. Essa posição do Greenspan, assim, muito pragmática, era chamado de Greenspan put, não a posição do Greenspan. Mas nunca, digamos, a gente sempre, além dessa visão pragmática de como tratar crises bancárias, ou seja, simplesmente, uma vez que ela acontece, a gente vê os efeitos e tenta actuar como o Banco Central atua como prestador de última instância. A gente não tinha claro, muitas vezes, quais eram os mecanismos que poderiam gerar essas crises bancárias, em que circunstâncias poderiam ser, e quais seriam as consequências em termos de bem-estar dessas crises bancárias. Acho que o trabalho do Bernanke, por um lado, e o trabalho do Diamond e o Dybvig, por outro lado, são complementares. São papers publicados no mesmo ano, não? 1983, tanto o paper do Bernanke, pelo qual ele recebe o Nobel, que é um resumo da sua tese de doutorado, quanto o paper do Diamond e do Dybvig sobre corrida bancária são do mesmo ano, 83. No caso do Bernanke, o debate do Bernanke estava muito associado a discutir problemas de fragilidade financeira durante a Grande Depressão, não? A crise que começou em outubro de 29, no mercado de ações americano, não? Com uma forte queda na bolsa lá de valores em Wall Street,
produto provavelmente de uma bolha especulativa que tinha acontecido nos últimos anos, dos anos 20, tá? no mercado de ações, uma certa euforia sobre alguns setores que, na época, apareciam como grandes inovações e com grandes oportunidades de negócio, como era o mercado de carros, como era o setor elétrico, tá? Como era alguns setores de infraestrutura. Então, as empresas desse setor, as ações dessas empresas, tiveram um boom especulativo e uma certa... digamos, aconteceu uma bolha e ela se desmoronou no final de outubro de 29. Tá? A explicação clássica sobre como que essa queda do mercado de ações americano se tornou, primeiro, em uma crise bancária e depois numa recessão macroeconômica que provocou uma forte queda das vendas, da produção e taxas de desemprego altíssimas durante muito tempo, tá? Foi dada basicamente pelo Milton Friedman, não? Tem vários trabalhos, mas provavelmente o trabalho do Friedman com Anna Schwartz sobre história econômica americana, lá de 1964, a história que o Friedman nos contava era que o problema tinha sido que o Federal Reserve, quando teve a crise no mercado de ações, essa crise provocou uma instabilidade financeira que levou a uma fuga de capitais. Basicamente, os capitais iam sair de Nova York e ir para Londres por causa da crise financeira, tá? Mas como existia o sistema monetário em que o câmbio era fixo, não? Basicamente, as moedas estavam ligadas a quanto custava uma onça Troy, e essa cotação era fixa, o Federal Reserve aumentou a taxa de juros para evitar a fuga de capitais. Isso agravou o mercado de ações, que caiu muito mais. Isso afetou os bancos que tinham ações nos seus ativos, tornou os bancos insolventes e a quebra dos bancos depois provoca a grande recessão. Tá? Mas, na argumentação do Friedman, a crise bancária era uma consequência da política monetária. Tá? O ponto do Bernanke é que não foi exatamente isso que aconteceu, porque os bancos, durante a euforia da bolha especulativa, ou seja, antes de 29, tá? Em momentos bons, além de ter comprado as ações, estavam muito endividados, tinham tomado créditos e aplicado em ações ou em ativos de prazo mais longos e, em consequência, estavam muito alavancados. Tá? Então, essa grande alavancagem provocava uma fragilidade financeira em que um pequeno choque, uma pequena queda no valor de seus ativos tornava o valor dos seus ativos inferior a seu passivo e, em consequência, o banco ficava insolvente. Tá? Então, o ponto do Bernanke, no contraponto, digamos, contra a interpretação, digamos, mais tradicional do Friedman, é que não foi só a política monetária. Tá? Os bancos, em épocas boas, podem dar créditos devido ao seu otimismo, ao seu entusiasmo, para setores que depois, por causa desses choques, não conseguem devolver os recursos. Tá? Então, a crise financeira, a crise bancária, no caso, para o Bernanke, também tinha potencializado a grande recessão. Não foi só a política monetária, mas a situação frágil dos bancos. Ou seja, os bancos não ficaram frágeis por causa da política monetária, mas já estavam frágeis e, quando levaram um choque provocado pela queda no mercado de ações, eles já se tornavam insolventes. Tá? Então, mudou um pouco a causalidade, não? Essa foi uma grande contribuição do Bernanke. Tá? Ter colocado, tá, a possibilidade dos bancos se endividarem muito e, em consequência, ter grandes passivos com capital próprio muito pequeno.
tá? Então, quando você tem uma redução do preço dos ativos, ainda que seja pequena, você não tem capital para cobrir essa perda de ativos. Não é um ponto do... Esse ponto que o Bernanke destaca, digamos, foi muito discutido na crise da dívida externa dos anos 80, 1980, tá? Que levou, por exemplo, ao desenvolvimento de regulação para os bancos, tá? Apareceu os acordos de Basileia, em que os países signatários levavam alguma regulação bancária, pelo menos dos bancos comerciais, e também apareceram mecanismos para garantir essa regulação, tá? Por exemplo, o uso de colaterais, tá? Ou margens em que eram garantias dos créditos, tá? Ou, do contrário, também o uso de algumas práticas, como o valor em risco, tá? Reduzir o valor em risco, não? Quanto era ter capital, pelo menos para cobrir grande parte desse valor em risco. Então, se criaram Basileia 1, depois 2, Basileia 3, se criaram mecanismos para ter colaterais, se criaram práticas no mercado financeiro, como são os modelos VaR, não, valor em risco, para reduzir essa insegurança. Tá? Por outro lado, o modelo do Diamond e do Dizvig é um modelo, já é um modelo mais teórico, trata sobre corridas bancárias. Tá? Nesse modelo, os bancos estão tomando recursos a curto prazo e aplicando a longo prazo. Tá? O que cria, ou seja, basicamente é a função primordial do sistema bancário, não? Ou seja, dar essa liquidez para o sistema, não? Permite que, então, os poupadores, tá? que ofertam recursos para os bancos possam ter uma certa liquidez, tá? Mas, e, por outro lado, os aplicadores, ou seja, as aplicações que o banco faz, permitem que os tomadores de crédito tenham um pouquinho mais de tempo para fazer sua devolução. Só que aí aparece o risco que faz parte da natureza bancária. Tá? O problema é que se os bancos ficam muito alavancados, ou seja, tomam muitos recursos de terceiros e aplicam a curto prazo e aplicam a longo prazo, tá? Eles podem começar a ter indicadores de liquidez que podem chamar a atenção dos depositantes, não? Ou seja, daqueles que aplicaram no banco. Tá? E nesse contexto, podem acontecer as corridas bancárias, ou seja, podem acontecer profecias autorrealizáveis. Tá? Alguém que acha que o banco já ficou muito alavancado e que não vai conseguir devolver seus depósitos, então é bom tirar os depósitos desse banco, e ao fazer isso, torna o banco insolvente. Tá? Então, o Diamond e o Dizvig conseguiram um pouco modelar esse fenômeno, tá? Ou seja, um pouco o que os bancos têm de bom, que é permitir transformar, tá? Recursos de curto prazo em longo prazo, tá? E isso tem do ponto de vista do bem-estar social, é bom, tá? Por outro lado, sua fragilidade, porque em qualquer momento, podemos ter uma corrida bancária gerada em situações, normalmente em situações, em que os indicadores de liquidez dos bancos não são bons. Tá? E esses alarmes que podem aparecer criam, digamos, aquelas corridas bancárias, não? Normalmente você tem a analogia com o que acontece num teatro, não? Se você está num teatro e alguém grita fogo, você não vai procurar ver se vê fumaça ou não, provavelmente você vai sair correndo. E isso pode provocar, digamos, depois nas pessoas, tá? Algum problema, tá? Então,
E no caso dos bancos também, tá? A própria alarme que pode soar por alguma razão pode, digamos, levar à insolvência dos bancos. O ponto interessante do modelo do Diamond e do DIVIC, além de mostrar que as corridas bancárias são mais comuns do que a gente espera, porque faz parte da natureza do sistema bancário que isso aconteça, é que quando os bancos vão para a falência, se acontece esse fenômeno, tá? Os bancos são grandes conhecedores dos tomadores de crédito. Tem um conjunto de informação, porque tem uma carteira de ativos criada ao longo do tempo, que não é fácil de repor. Tá? Em consequência, se fecha um banco, não é fácil imediatamente abrir outro banco, porque o novo banco não vai ter os milhões de clientes que o banco que faliu tem, e você não consegue reconstituir essa carteira rapidamente. Tá? Por essa razão, as crises bancárias são tão graves, duram tanto, tá? E afetam tanto o bem-estar social. E a principal recomendação de política que surgiria do modelo do Diamond e do DIVIC é que você tem que socorrer rapidamente os bancos, senão, tá, os efeitos da falência do banco vão ser muito persistentes e a crise vai se agravar, não? Com isso cai o nível de atividade, aumenta o desemprego e a crise se torna mais persistente. Tá? Tanto é assim que o Diamond e o DIVIC foram muito críticos do Federal Reserve na crise de 2008. Tá? Tem um evento, digamos, que é um pouco uma espécie de divisor de águas, que é a falência do Lehman Brothers, um banco de investimento, lá, não? Segundo maior banco de investimento da época, e que é a sua falência decretada na segunda-feira, dia 15 de setembro de 2008, tá? E que isso, segundo o Diamond e o DIVIC, provocou que a crise fosse muito pior do que acontecia, não? Por estranho que pareça, do outro lado da história está o Ben Bernanke, que na época era o presidente do Federal Reserve. Tá? Lembremos que o Bernanke tem duas dimensões. Tá? Uma dimensão como professor de economia monetária e de política monetária na Universidade de Princeton, onde ele trabalhou durante 30 anos, e outra dimensão primeiro como diretor do Federal Reserve durante 2 mandatos e depois presidente do Federal Reserve durante mais 2 mandatos. Tá? Então, Bernanke tem as duas dimensões. Então, o Bernanke, enquanto presidente do Fed, teve que enquadrar o Lehman Brothers naquela segunda-feira, dia 15 de setembro, tá? E com isso intervir o banco e fazer intervenção, chamar uma assembleia de credores e colocar ela no que seria, digamos, o marco da lei de falências americanas, e isso, segundo o DIVIC e o Diamond, aprofundou a crise financeira. Tá? Ou seja, eu acho que o que ficou mas, de qualquer forma, o que fica como consequência de política que as crises financeiras e bancárias são mais comuns do que a gente está pensando, porque faz parte do negócio bancário, tá? Ele se endividar e, sobre certas circunstâncias, dependendo dos tamanhos dos choques, ele pode ficar insolvente, o que obriga os bancos centrais a fazerem uma intervenção. Tá? Não só para bancos, também para outras instituições financeiras. Não sei se a Margarida gostaria de falar um pouco sobre o que a gente tem vivido nas últimas semanas na Inglaterra, não? Era esse o ponto que eu ia começar. Na verdade, tem uma ênfase muito grande nos bancos, evidentemente, pela importância que eles representam no sistema financeiro, mas o sistema financeiro ele tem um conjunto de instituições financeiras que também merecem uma atenção, uma lupa da autoridade monetária. Então, o que está acontecendo agora na Inglaterra é exatamente isso. Quem está no foco da crise não são os bancos, mas são os fundos de pensão, porque, por conta dessa mexida nos mercados, das disfuncionalidades que ocorreram
nos mercados de ativos, desde o anúncio daquele pacote fiscal da Premier, depois ela voltou atrás, mas ainda os estragos estão sendo produzidos, os fundos de pensão estão no centro da discussão, né? E, basicamente, pelo que tem sido escrito, os fundos de pensão, que têm aplicações aí de longo prazo, né? Eles também fazem cobertura, fazem operações de hedge no mercado de derivativos contra a inflação, para se precaverem de risco inflacionário e risco de juros. E, nesse momento dessa mexida tão grande de mercados, nos mercados de ativos, nos títulos de longo prazo, públicos e outros, os fundos estão sendo obrigados a fazer depósitos gigantescos de margens de garantia no mercado de derivativos. E, por conta disso, estão tendo que se desfazer dos ativos de longo prazo. Então, isso, na marcação ao mercado, dá uma perda enorme para esses fundos de pensão. E aí a corrida contra os fundos também pode se colocar numa realidade, aí uma quebradeira imensa de 5.200 fundos de pensão que existem hoje na Inglaterra, ela pode ocorrer. Então, o Banco Central inglês, ele já se antecipou, e isso é muito fruto desse aprendizado que o Lixa colocou aí, né, tanto do ponto de vista acadêmico, como do ponto de vista das crises que o mundo viveu de 2000 para cá. O Banco Central da Inglaterra já se antecipou e disse, frase mágica, farei tudo o que for necessário. Isso já dá uma certa tranquilidade, né? E se dispôs a comprar, está comprando bilhões de libras em títulos públicos mais longos, com que objetivo? Sustentar o preço desses títulos e, portanto, dar suporte aos ativos, vamos dizer assim, dos fundos de pensão, e esse descasamento aí eventual entre valor de ativos e valor de passivos dos fundos de pensão, ele fica um pouco mais resguardado, e isso também gera uma certa confiança para os aplicadores de recursos nesses fundos, na medida em que eles estão vendo na marcação ao mercado que os seus fundos não estão perdendo tanto dinheiro assim, que, portanto, as suas aplicações também não. Então, isso aí é uma grande discussão que a gente tem na área de economia financeira, economia bancária, economia aí institucional, e que não está só restrita aos bancos. E, nesse sentido, né, os depósitos compulsórios, que são velhos instrumentos de política monetária aplicados aos bancos comerciais, aparecem sempre como uma possibilidade de reduzir todos esses riscos que a gente está colocando. Eu me lembro muito bem que, na crise financeira de 2008, o Brasil era um dos países que tinha porque nem todos os países têm esse instrumento de política monetária. E o Brasil não só tinha, como era um dos mais altos. É claro que isso também tem as suas contrafaces. Um recolhimento compulsório muito alto, também é dinheiro parado do banco, aumenta o custo do crédito, aumenta o spread, enfim, tem uma série de efeitos que são indesejados. Mas o fato é que também funciona como um mecanismo macroprudencial para diminuir, não eliminar, mas diminuir essas tensões que podem ocorrer por conta de elevados graus de alavancagem do sistema financeiro e descasamento de prazos, né? Tem uma outra questão também, que também não há consenso na literatura, né? Proteger banco, né? Muito grande para quebrar. Então, tem aí um fenômeno que na economia a gente chama de moral hazard. Será que essa proteção que está sendo sugerida como necessária e de fato que banco, quando quebra, arrasta toda a economia, toda a sociedade? Mas será que isso estimula ações mais arriscadas, principalmente dos bancos maiores, que sabem que não podem quebrar por conta dos efeitos colaterais que isso gera para a sociedade? Então, gente, isso é uma grande discussão aí na economia, em finanças, em política monetária, e o fato desses três prêmios Nobel aí terem sido, né, agraciados com o título, é um impulso para novas pesquisas, novos debates, novos dissensos, que é um ramo muito rico da economia. Então, era isso que eu queria colocar. Eu gostaria só digamos, complementar a Margarida, então, nesse ponto que ela colocou, que, então, a gente tem o debate, por um lado, do risco sistêmico,
Então, a possibilidade é que, se você tem falências bancárias ou falências de instituições financeiras, como são, por exemplo, os fundos de pensão, que são importantes lá no Reino Unido, então tem risco sistêmico de um lado versus risco moral de outro lado, não? Que se você salvar os bancos, você incentiva eles a ficarem mais na frente, mais... Tá? Esse dilema está na prática dos bancos centrais, tá? Mas quando aparece a possibilidade de risco sistêmico, a gente esquece do risco moral, isso que a gente sempre acontece. Ou seja, essa palavrinha que a Margarida falou, vamos fazer tudo o que for necessário, foi uma palavra que o Bernanke usou em 2008, quando, tá? E depois outros, sei lá, no Banco Central da Europa também, pensaram, não, vamos fazer tudo o que for necessário, tá? Porque a possibilidade de risco sistêmico faz que os efeitos dessas crises financeiras depois se tornem muito profundos e muito persistentes. Tá? Então, a gente não arrisca, normalmente a gente não arrisca. Tá? O outro tema é que a Margarida também destacou, é o fato de que você pode criar colaterais, margens para crédito, boas práticas de solvência das instituições financeiras, mas, de qualquer forma, sempre podem acontecer choques imprevistos e esses choques podem gerar crises. Tá? Ou seja, pensar que a gente vai prevenir crises, não saber exatamente quando é que elas vão acontecer, tá? A gente sempre pensar assim, bom, vamos criar um sistema que nos avise, não? Que nos indique que estamos a 3 meses da crise, a 2 meses da crise, a 1 mês da crise. Esses mecanismos de advertência normalmente falham. Não? A gente tentou isso no final dos anos 90, que tinham grandes programas, por exemplo, no Fundo Monetário, para criar, assim, entre os distintos países, mecanismos que antecipem crises. Tá? Por definição, crises não são prevenidas, porque elas nos surpreendem, porque são coisas imprevistas, vêm de onde a gente não esperava. Tá? Podemos estar preparados, mas elas podem ser maiores do que a gente sempre está preparado. E aí é um pouco a conclusão dos nossos 3 Nobéis de ontem, não? Temos que fazer tudo o que for necessário e os bancos centrais acabam atuando desse jeito, tá? Por sorte, como a Margarida falou, o sistema bancário brasileiro tem estado nas últimas décadas muito solvente, não? A última grande crise que a gente tem são os bancos estaduais e tal, nos anos 90, tá? Mas temos tido pouquíssimos bancos com problemas, bancos privados com problemas na última década. Tá? Mas, se acontecer, vamos ter que estar preparados. E, Lixa, quando você fala sobre o sistema bancário brasileiro, nesse sentido, tem um aspecto dessa conversa que dialoga com uma agenda do Banco Central hoje. Quando a gente fala que um banco, quando quebra, a crise persiste, porque não tem como outro banco tomar esse lugar rapidamente, afinal de contas, tem muita informação afundada ali, o histórico daqueles clientes. Hoje, uma agenda do Banco Central, que de certa forma se relaciona com isso, é a agenda do Open Finance. Quando as instituições bancárias, o sistema financeiro, compartilha mais essas informações, é mais rápido para essas carteiras poderem ser refeitas e talvez o sistema sentir menos o impacto de uma crise, né? Ela se estender menos. É algo que a gente também pode ter em mente, observar com essa agenda que ainda é, de certa forma, incipiente no país. Bem, isso, o Banco Central nosso tem já há alguns anos, tem encampado e tentando desenvolver. Tá ok. Exato. Então, acho que assim nós encerramos o nosso podcast de hoje, do Grupo de Conjuntura, nesse passeio talvez um pouco mais acadêmico, e na semana que vem nós estamos de volta, na terça-feira, provavelmente com um tema mais conjuntural. Fiquem todos bem, nos vemos na terça que vem. Até lá!